Eu quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Eu sou Luiz Otávio Pagliari, estamos nos estúdios da RBC, no campus da Funvic, de Pindamonhangaba para o Brasil e o mundo. O programa Momento de Reflexão de hoje tem como tema gratidão. Repetindo, o tema de hoje do programa Momento de Reflexão tem como tema gratidão e será realizado em 3 blocos. O programa Momento de Reflexão é um programa para analisarmos fatos, acontecimentos e assuntos atuais e que acontecem na nossa volta, sendo de interesse da população, das famílias, analisados na ótica da verdade, sempre sob a luz da palavra de Deus e não da ilusão do mundo. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ou melhor, o Senhor Deus diz em suas escrituras sagradas, disse-lhe Jesus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da mentira, do engano, da falsidade, de tudo aquilo que é enganação. O momento de reflexão é um momento para confrontar os acontecimentos sob a luz da verdade, ou seja, na visão do livro do conhecimento, o livro da palavra de Deus. Repetindo, o tema do programa de hoje, do momento de reflexão, é gratidão, gratidão. E nós vamos trabalhar e meditarmos um pouquinho sobre este tema. A pergunta para iniciarmos nosso momento de reflexão é: você é uma pessoa grata? Ou você se considera uma pessoa grata? Pense aí um pouquinho. E para servir como luz para a nossa reflexão, quero compartilhar com todos um trecho da palavra de Deus que está registrado no livro de Salmos, Salmo de número 100, versículo de número 4, que estaremos compartilhando agora. Salmo de número 100, versículo de número 4, que diz assim a palavra do Senhor: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hino, louvai-o, e bendizei o seu nome. Repetindo, entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o, e bendizei o seu nome. Salmo de número 100, versículo de número 4. E em Colossenses, também estaremos lendo o capítulo 3, versículo 15, que diz assim: e a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Em cima dessas 2 palavras, desses 2 trechos da palavra de Deus, nós queremos fazer um momento de reflexão sobre o assunto gratidão. Então, recapitulando, no Salmo 100, no versículo 4, a palavra do Senhor está dizendo que para nós entrarmos pelas portas, nós temos que ter gratidão. Se eu e você queremos entrar diante de Deus, nós temos que ter um sentimento, atitudes de gratidão. Primeiramente, diante de Deus e depois diante dos homens. A nossa atitude e a nossa postura e o nosso sentimento de gratidão abre as portas para que eu e você cheguemos diante de Deus. Em Colossenses, quando nós meditamos na palavra no capítulo 3, versículo 15, diz que e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Aqueles que querem ter paz com Deus precisam ser pessoas que tenham corações agradecidos, que tenham atitudes de agradecimento, que ajam na sua vida de forma a agradecer em todos os seus momentos. A palavra de Deus, ela nos ensina a nós termos sentimentos e atitudes diante de tudo que acontece. E esta orientação, no primeiro momento, no primeiro bloco que nós estamos vendo, é para que eu e você tenhamos paz com Deus,
para que eu e você possamos chegar diante de Deus através da oração, através de algum pedido que você necessite, queira fazer ao Senhor, é necessário nós termos gratidão. Se eu não tenho gratidão a Deus por tudo que Ele fez, nós temos que ser agradecidos. Jesus morreu na cruz por amor de nós. Jesus veio ao mundo para que nos dar a sua vida, para que eu um dia e você também tivéssemos vida e vida com abundância. Ele pagou o preço do meu pecado e do seu pecado lá na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue precioso, Ele deu a sua vida por amor de mim e de você. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é aquele que tem o poder sobre todas as coisas nos céus e na terra. E para que eu e você estejamos diante de Deus, para que eu e você tenhamos paz com Deus, é necessário que nós possamos ter sentimentos de gratidão. Hoje está na moda, muitas pessoas usam nos seus discursos, os coaches da vida, dizendo assim, grato, né? A palavra é gratidão. Gratidão por você, gratidão por isso, gratidão por aquilo. Mas a gratidão que nós estamos falando tem que ser um sentimento de dentro, um sentimento verdadeiro. Porque quando o sentimento é de dentro e é verdadeiro, as minhas atitudes e as suas atitudes são verdadeiramente de gratidão. E quando nós somos gratos a Deus, quando nós somos gratos às pessoas que estão à nossa volta, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que nós interagimos no trabalho, com certeza nós teremos uma vida abençoada. Com certeza nós teremos paz em tudo que nós fizermos e com certeza nós poderemos desfrutar das melhores coisas que Deus tem para as nossas vidas. Então, ser grato é algo necessário nas nossas vidas. A gratidão transcende e transforma e alcança o coração de Deus. A gratidão move a minha vida e a sua vida. Nós vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, você fica fazendo um momento de reflexão aí na sua casa, onde você estiver, e nós voltamos já com o programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, gratidão. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje, gratidão. Tema do programa de hoje, gratidão. E a pergunta que nós fazemos a você é, você tem exercido a gratidão? Ou você se considera uma pessoa grata? Faça essa reflexão. No primeiro bloco do programa, nós compartilhamos trechos da Palavra de Deus registrados em Salmos de número 100 e verso de número 4 e Colossenses capítulo 3 e versículo de número 15. E sob a luz desta palavra, realizamos uma breve reflexão esclarecendo para que estamos diante de Deus, para estarmos diante de Deus, precisamos ser gratos. E para desfrutarmos da paz de Deus, também precisamos ter o príncipe da paz, que é Jesus, precisamos ser agradecidos. Ninguém chega diante de Deus se não tem gratidão e reconhecimento por Deus. Ninguém chega diante de Deus, né, e recebe tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, se não for através da gratidão. A gratidão abre um espaço, aproxima o homem do seu Criador. E agora, nesse segundo bloco, iremos compartilhar mais trechos da Palavra de Deus, registrados em Lucas capítulo 10, versículo de número 27, que diz assim a palavra do Senhor. E respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo.
Olha, a palavra de Deus são mandamentos que Jesus registrou aqui na terra. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Em primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 20, está registrado assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Olha, façamos mais uma reflexão, uma breve reflexão. A palavra de Deus está nos orientando que se nós não amamos o nosso irmão que nós vemos, como amaremos a Deus que nós não vemos? Então, o sentimento de amor é um sentimento que deve ser expressado por mim, por você, de uma forma sincera. É a orientação da palavra de Deus. Em Efésios, capítulo 5, versículo 28, ali relacionado ao casal, a palavra de Deus diz assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Olha que coisa linda, né? Falando agora do relacionamento entre homem e mulher, os cônjuges, um relacionamento de amor, de respeito, de carinho um para com o outro. A palavra de Deus também nos orienta no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículos 20 e 21, diz assim: filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Orientação também da palavra de Deus no relacionamento entre pais e filhos. Muito importante entre os filhos e pais. Ou seja, Deus está nos orientando sobre a importância do relacionamento entre as pessoas, entre as famílias, entre os casais, entre os pais e os filhos. Estamos falando sobre relacionamentos saudáveis, relacionamentos que eles edificam as nossas vidas, que eles fortalecem as nossas vidas. É através desses relacionamentos que nós podemos exercer o quê? A gratidão. O marido tem que ser grato à sua esposa tem que ser grato ao seu marido, os filhos têm que ser grato aos seus pais, os pais têm que ser grato aos seus filhos, porque são heranças de Deus, são presentes de Deus. E quando nós temos esses sentimentos um para com os outros, o sentimento da gratidão, ele traz para nós outros sentimentos, O relacionamento, como Deus nos ensinou, de amor. Como é que eu amo alguém se eu não sou grato por aquela vida? Deus me concedeu a minha vida e me concedeu outras pessoas entrarem na minha vida. E eu preciso ser grato, eu preciso amá-las. E a partir disso surgem outros sentimentos que vêm junto. Do quê? Sentimento de fidelidade, sentimento de lealdade, sentimento de respeito, sentimento de amor mútuo, sentimentos que mudam as nossas vidas. E tudo isso vem originalmente de um sentimento, de uma atitude, a gratidão. A gratidão, ela abre uma porta na minha vida e na sua vida, para nós exercermos tudo aquilo que Deus nos ensinou e que nós compartilhamos através desses trechos da palavra de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos. Amar os maridos, amar as suas esposas, se doar por elas. As mulheres respeitarem e amarem os seus esposos. Os filhos honrarem e amarem os seus pais. Os pais amarem, educarem, ensinar os seus filhos. Tudo isso em gratidão a quê? Em gratidão a Deus e aquelas pessoas. O mundo hoje vive uma discórdia grande, famílias sendo destruídas, tudo por quê? Porque as pessoas não são gratas. Quantas pessoas nós vemos assim, às vezes num simples relacionamento de trabalho, entre patrão e funcionário. O funcionário não é grato ao patrão pelo emprego, pela oportunidade, pela empresa que ele trabalha.
O patrão, às vezes, não é grato pelo funcionário, né? Porque ele exerce um serviço ali, presta um serviço. Então, nós precisamos mais de gratidão. Nós precisamos exercer mais esse sentimento. Sermos gratos às pessoas que estão à nossa volta. Sermos gratos às oportunidades que Deus nos concede para termos trabalho, para exercermos as nossas atividades, para podermos abençoar outras vidas, para termos condições de levar uma dignidade para as nossas famílias. Ou seja, em todos os nossos relacionamentos, nós precisamos, nós necessitamos ser gratos uns aos outros. Os americanos sabem fazer muito isso. Eles têm lá o dia de ações de graças e neste dia de ações de graças, eles exercem isso, tanto em família quanto na sociedade. Até as empresas fazem isso. E fazem lá aquelas promoções conhecidas que o brasileiro tenta imitar, mas infelizmente de uma forma errada, né? E às vezes enganosa e mentirosa, né? Que nós possamos ser gratos. Enquanto você faz mais uma reflexão, nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos já com o programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, gratidão. Já, já. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje, gratidão, né? Repetindo, gratidão. E a pergunta de hoje é, você tem sido uma pessoa agradecida? Você tem sido uma pessoa grata? No primeiro e segundo blocos do programa, citamos vários trechos do livro do conhecimento de Deus, a Bíblia Sagrada, e falamos sobre a necessidade da gratidão, para se aproximar de Deus e desfrutar da paz. É a paz que nós tanto buscamos. Assim como a gratidão é um sentimento que produz reconhecimento, gera boas ações e traz uma série de outros sentimentos, tais como amor, fidelidade, lealdade, amizade. E agora nós queremos compartilhar mais um trecho da Palavra de Deus, recapitulando o Salmo 100, versículo de número 4, que diz assim a palavra do Senhor. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Nós estamos repetindo aquilo que nós falamos no bloco 1, né? Esse trecho da palavra do Senhor. Qual é a relação que nós queremos compartilhar contigo? Para nós entrarmos diante de Deus, seja agora através de orações, seja agora para vivermos em intimidade, relacionamento com Deus durante a nossa vida terrena, seja para quando nós entrarmos nas portas da cidade santa, do céu, lugar que nós moraremos com Deus por toda a eternidade. Ou seja, nós somos convidados a morar com Deus depois que findar a nossa etapa aqui, a nossa vida aqui, por toda a eternidade. Mas para isso, nós temos que ter primeiramente o sentimento de gratidão. E é isso que nós estamos falando agora. Olha em Apocalipse no capítulo 3, no versículo 5, olha o que diz a palavra do Senhor. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida e o confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ou seja, Jesus falando, o apresentarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Deus quer fazer isso para nós. Há uma palavra profética sobre as nossas vidas. Deus quer que eu e você sejamos filhos e moremos com Deus por toda a eternidade. Olha o que diz o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 12. Diz assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Que coisa linda, né? Deus quer que eu e você cheguemos diante dele, mas para chegar diante dele nós temos que ser filhos. Só os filhos vão chegar diante de Deus.
aqueles que estão próximos de Deus, aqueles que se aproximam de Deus por meio de Jesus, esses são chamados filhos de Deus. Olha que está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João também, no capítulo 14, versículo 6, bem conhecido esse versículo da palavra de Deus. Disse-lhe Jesus, quem disse? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele declara aqui na terra, quando ele estava aqui, uma condição sine qua non que Deus Pai colocou, que ninguém vai diante de Deus, ninguém se aproxima de Deus, ninguém passa pelas portas da entrada do céu, se não for por Jesus, porque Ele mesmo que vai nos apresentar diante de Deus Pai e de seus anjos. E para isso, Romanos capítulo 10, dos versículos 9 a 10, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreve e nos orienta, e reforça dizendo assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto com que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Olha que coisa linda, né? O apóstolo Paulo diz que qual é a forma de nós alcançarmos a proximidade com Deus, abrindo essa porta de elo, de relacionamento com Deus e depois a porta que adentra no céu. Ele diz que nós temos que crer que Deus Pai ressuscitou Jesus dos mortos. E com o nosso coração nós cremos, mas com a nossa boca nós declaramos. Você precisa declarar que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Se somos gratos a Deus, reconhecemos que Jesus fez por nós, ou seja, por amor, deu a sua vida para nos salvar e nos dar a vida eterna com Deus. Jesus fez isso por mim e por você. Então, a nossa proximidade, o nosso relacionamento com Deus começa com gratidão. Se nós sabemos que Jesus fez tudo isso, nenhum líder religioso, nenhum líder espiritual doou a sua vida, deu a sua vida por amor a nós. Mas Jesus, o líder dos cristãos, ele deu a sua vida. Jesus, o Cristo, Jesus Cristo, ele fez isso por nós. E isso é um amor muito grande que está registrado lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Deus quer que eu e você tenhamos vida e vida com abundância, vida eterna, morar com Deus, passar pelas portas, entrar no céu e morar com Deus por toda a eternidade. Lá não tem tristeza, não tem dor, não tem sofrimento, não tem nada, não tem corrupção, não tem nada, só alegria eterna. E é o que Deus quer. Mas para isso, para nós nos aproximarmos, nós temos que ser gratos. Ninguém entrega a sua vida a Jesus ou reconhece Jesus como Senhor e Salvador se não reconhece, se não é grato a Ele, se não reconhece Ele como um Deus e como Senhor. E nós temos que ser gratos. Os ingratos não recebem Jesus, não buscam Jesus. E os ingratos não entrarão no céu. Como diz a palavra de Deus, não herdarão o reino de Deus. E nós estamos aqui para que você faça uma reflexão. E dentro dessa reflexão, você verdadeiramente possa viver uma vida abençoada. A gratidão é abrir a porta para Jesus entrar na sua vida. E quando Jesus, o príncipe da paz, entra na sua vida, entra na minha vida, na vida das nossas famílias, sabe o que acontece? Mudança total. Tristeza para alegria, derrota para vitória, maldição para bênção. Por isso, eu quero orar por você, para que você tenha esse sentimento de gratidão diante de Deus e diante das pessoas, e você possa desfrutar do melhor de Deus nesta terra e depois no céu.
Amado Deus e eterno Pai, no nome de Jesus nós queremos Te louvar por este momento e por estas vidas que estão diante de nós. Senhor, que o Senhor venha visitá-las, que o Senhor venha tocá-las, que o Senhor venha falar, ministrar no coração, na alma, no espírito destas vidas, Senhor, para que elas tenham um sentimento de gratidão a Jesus por tudo que Ele fez por nós naquela cruz do Calvário, lembrando-os que Ele ressuscitou, tem poder nos céus e na terra, e em breve Ele vem buscar os seus filhos, a sua igreja, a sua noiva, para morar com Ele definitivamente no céu. Por isso, Senhor, convence, através do Teu Santo Espírito e da Sua Palavra, cada uma dessas vidas, para que elas tenham uma vida abençoada na terra e depois por toda a eternidade com Deus nos céus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado por mais uma vez estarmos juntos através do programa Momento de Reflexão. Que Deus abençoe e até o nosso próximo programa Momento de Reflexão.